Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Que bom, né? Podermos estar aqui novamente para podermos estudar a palavra de Deus, ou melhor, continuar a estudar, né? Porque estudar a palavra de Deus é algo tão maravilhoso que eu acho que a gente não deixa, na verdade, de fazer, né? Bom, estamos de volta e só para lembrar que nós estamos estudando Apocalipse. Antes mesmo de continuarmos e falarmos o que temos de falar aqui e de estudarmos a nossa lição, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, nós estamos na Tua presença e te somos gratos por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, por tudo quanto o Senhor tem nos permitido viver até aqui. Queremos, ó Deus, mais uma vez colocar nas Tuas mãos o estudo dessa lição, quando, ó Deus, vamos estudar mais uma vez a Tua palavra. Te rogamos, Senhor, de que o Senhor possa falar aos nossos corações mais uma vez e que possamos tirar lições maravilhosas, ó Deus, como já temos feito até aqui da Tua palavra. Continua conosco, toma cada um irmão, a cada uma irmã, cada pessoa, ó Deus, que vai ter acesso, ó Deus, a essa aula e que o Senhor possa estar abençoando a cada um. Ainda quero mais uma vez te rogar que não seja eu, mas seja o Teu Espírito Santo a nos conduzir para que possamos, ó Deus, tão somente buscar fazer a Tua vontade. Hoje e sempre nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá, né, queridos? Nós estamos, então, estudando Apocalipse. Essa, na verdade, é a terceira lição, não é? E a lição de hoje está baseada no capítulo 2, dos versos 8 a 11. 4 versículozinhos apenas, né? Coisa tranquila. E o título da nossa lição de hoje é Esmirna, a igreja perseguida. Antes mesmo de nós entrarmos propriamente dito no texto e na lição de hoje, vamos voltar um pouquinho apenas para facilitar o nosso estudo, né? E até mesmo para que alguns possam aí se localizar, se adequar. Talvez tenhamos pessoas que estejam ouvindo essa lição como se fosse a primeira, e aí eu quero até aproveitar e recomendar você, se você não ouviu as duas lições anteriores, elas estão no grupo, né, da classe, e também você consegue encontrar na internet propriamente dito. Bom, mas voltando aqui um pouquinho, a gente já viu, não é, que o Apocalipse é a revelação da parte de Deus, que Deus deu a Jesus e Jesus a João, que foi o responsável para que pudesse escrever tudo isso quando ele estava preso, então, lá na ilha de Patmos, e, diga-se de passagem, estava preso por pregar o Evangelho, por seguir a Jesus. Nos capítulos 2 e 3, nós vamos encontrar, então, o registro das 7 cartas escritas para as 7 igrejas da Ásia, não é? E aí a gente já começa a observar de que Deus, antes mesmo de trazer ao mundo propriamente dito, né, e a todas as outras pessoas a revelação de tudo aquilo que havia de acontecer, ele está então trazendo uma palavra àquelas igrejas que estão, na verdade, representando todas as outras igrejas, né, mostrando a elas tudo aquilo que pode acontecer e que está acontecendo com elas, por sinal, mas pode acontecer com qualquer igreja.
e ele então, na verdade, está tentando, de alguma forma, preparar a igreja para a sua volta, porque a intenção do Senhor não é de perder ninguém. E, portanto, aqueles que estão na igreja, mas que talvez não estejam segundo a vontade do Senhor, provavelmente irão se perder. Na semana passada, né, na lição anterior, nós estudamos com a professora Júlia a carta escrita para a igreja de Éfeso, né? A igreja que deixou de amar. E é difícil, né? Às vezes a gente ver e pensar sobre isso e talvez até acreditar que uma igreja poderia deixar de amar, né? Deixar de amar o Senhor, deixar de seguir os seus ensinamentos, mas aconteceu. E se você ainda não ouviu essa lição a respeito da igreja de Éfeso, eu também, mais uma vez aqui, sugiro a você que ouça. Bom, mas vamos seguir, não é? Hoje nós vamos, então, ver a carta escrita para a igreja de Esmirna. E aí eu quero, nesse primeiro momento, convidar você para, de forma de graça, né, irmos juntos e conhecermos um pouco dessa cidade e da sua história também. O nome Esmirna vem de mirra, uma erva, na verdade, amarga, né? Muito conhecida na região na época. Esmirna possuía um dos grandes portos da região da Ásia, né? O que fazia dela uma cidade comercial. A sua economia era de uma cidade próspera e rica. Possuía também, assim como algumas outras cidades ricas também ali daquela região, uma bela arquitetura. Assim, na parte religiosa, ela era fortemente influenciada pela cultura grega e romana. Possuía templos dedicados a Cibele, Zeus, Apolo, Afrodite e Esculápio. Esse é um nome. Esmirna, na verdade, foi fundada, né, no ano 1000 antes de Cristo. No ano 1000 antes de Cristo. Como uma colônia grega, né, como uma colônia grega. Depois, no ano 600 antes de Cristo, ela foi invadida pelos lídios, né, e foi totalmente destruída, né? A cidade de Esmirna acabou lá então no ano 600 antes de Cristo, e depois no ano 200 antes de Cristo ela foi reconstruída e se tornou então uma das grandes cidades, né, da Ásia. Esmirna também era conhecido como uma cidade fiel a Roma, sendo, fora de Roma, a primeira cidade a erguer um templo a deusa Roma. Esmirna, e assim, voltando até aqui a falar um pouquinho, né, da parte religiosa, essa influência grega e romana e tudo mais, isso trazia uma situação muito difícil até mesmo, não é, para os cristãos, porque a cultura era muito forte. E aí, quando você traz algo novo, principalmente na questão religiosa, é bastante difícil, não é? Para que se consiga fazer com que as pessoas que acreditavam em algo há tanto tempo agora pudessem, então, se voltar e crer naquilo que está sendo pregado pelos discípulos, né, de Jesus, pelos apóstolos. Bom, como já disse, né, então,
ela tinha vários templos, né, dedicados a esses deuses e tudo mais. Ah, e em Esmirna, olha que coisa legal, gente, eram disputados jogos atléticos, né, uma espécie de Olimpíada, onde os atletas competiam, né, entre si, lá, não sei, as pesquisas não nos mostram aí exatamente que tipo de jogos eram esses, mas eles competiam entre si em busca de receberem uma coroa de louros. Você já deve ter visto isso aí, né, essa imagem dessa coroa de louros em algumas figuras e algumas fotos, né? Quando a gente estuda a história, principalmente, a gente vê muita figura dessa, né? E eles então competiam para receber uma coroa de louros, como se fosse ah, um troféu ou uma medalha, como nos dias de hoje. É, e aí, depois, né, desse passeio muito rápido que a gente fez, em alguns minutinhos aqui, nessa história e pela história e pela cidade de Esmirna, a gente chega então à igreja cristã ali em Esmirna. Nós não podemos afirmar, não é, mas a maioria das igrejas naquela época ainda não necessariamente possuíam um templo como nós temos hoje, não é? A maioria dos cristãos se reuniam nas casas, mas eles se consideravam igreja por serem um grupo de pessoas que se reuniam, né, para adorar, para orar, para cultuar, para ouvirem a palavra. Então, tudo isso ah, acontecia. E aí, é, a gente não pode afirmar que existia já um templo, mas as pessoas se consideravam uma igreja. E essa igreja de Esmirna talvez tenha sido fundada durante a terceira viagem missionária de Paulo, quando ele passa por aquela região. Mas só aqui em Apocalipse, na verdade, é que encontramos um texto se referindo a ela, usando o seu nome e tudo mais. E isso não tira dela o mérito ou não acrescenta a ela também alguma coisa ah, de destaque maior, né, em relação a tudo isso. Mas vamos lá, vamos ao texto, né? Como já falei, está baseado aí no capítulo 2, a partir do verso de número 8. E aí o verso 8 diz o seguinte: ao anjo da igreja em Esmirna, escreva, estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Ainda vamos encontrar essa declaração do Senhor em outros textos, inclusive Isaías 48:12 diz: dá-me ouvido, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu, o primeiro e também o último. Apocalipse 22:13 diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Apocalipse 21:6 também vai nos dizer o seguinte: e disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Bom, essa carta começa com Jesus se identificando como o primeiro e o último, mostrando que ele está com o seu povo sempre, desde o início, desde antes da criação. Ele está até o fim, até o final de todas as coisas aqui. Ele é eterno. Ele é conhecedor do passado, do presente e do futuro. E por maior que fossem as dificuldades, o Eterno estava com aquela igreja, estava com eles.
assim como ainda está conosco nos nossos dias. Está com aqueles que confiam nele. E o texto ainda diz que ele é o que esteve morto e reviveu. E é interessante que quando a gente começa a ler, se a gente lê esse texto todo de uma vez só e a gente corre o risco de passar, né, direto e não se atentar a alguns detalhes. Quando Jesus diz na carta aqui que, se identificando que ele é o primeiro e o último, que a gente já viu aqui, revelando que ele é eterno e ele é desde sempre, e agora ele diz ainda que ele é o que esteve morto e reviveu. Os moradores da cidade de Esmirna conheciam a história da cidade e sabiam que, de certa forma, quando ela foi destruída, ela morreu. E depois, quando ela foi reconstruída, então ela ressuscitou. Então, quando Jesus fala isso, ele está mostrando para aquela cidade, para aquela igreja, de que isso é possível. Morrer e ressuscitar. E ele está se identificando como o que morreu e ressuscitou. Mas é interessante nós pensarmos ainda de que todos os casos de ressurreição relatados na Bíblia mostram que a pessoa que foi ressuscitada morreu novamente. O único que não passou por essa experiência foi Jesus, porque Jesus morreu, mas ressuscitou e está vivo. Ele está vivo. Ele não morreu novamente. Nós vamos encontrar no texto bíblico de que ele volta aos céus, não é? Mas em vida. E ele, então, tem todo o poder sobre a vida e sobre a morte. Ele é Senhor da morte e da vida. Para aqueles que estão em Cristo, a morte não é o fim. Não é o fim. Um dia, todos ressuscitarão para a vida eterna. Todos. Mas apenas para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que entregaram as suas vidas a Ele, para aqueles que buscam fazer a sua vontade em todo o tempo. Mas vamos lá, vamos seguir. No verso 9, nós temos assim, depois dessa identificação, né, de quem está falando a igreja, para que não fique para aquela igreja sombra de dúvidas, ele depois diz assim: conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Nessa parte da carta encontramos 3 consequências aqui que a igreja sofria por servir ao Senhor e por pregar a salvação em Jesus Cristo. Essas consequências seriam a tribulação, a pobreza e a blasfêmia. Jesus, de cara aqui, já mostra assim que ele é onisciente, que ele sabe de todas as coisas. Por isso ele declara: conheço. Ele sabe de todas as coisas. Então, ele sabe da perseguição, das acusações, da angústia, das adversidades vividas por aquela igreja. Ele mesmo, o próprio Jesus, já havia, digamos, vivido isso na pele quando aqui esteve, não é? Quando ele estava no meio do povo. E as tribulações, elas são algo muito presente na vida do cristão, porque não é fácil você renunciar a muitas coisas para poder viver uma vida digna conforme aquilo que o Senhor quer. E é muito difícil passar pelas tribulações, mas Jesus é quem nos dá força para que nós possamos suportar. Por isso ele está dizendo de que ele sabe de todas as coisas, não é? Mostrando de que, por saber de tudo isso, ele tem algo a apresentar à sua igreja como
digamos, uma resposta, não é? Outra coisa, aquela cidade, por exemplo, ela era próspera, ela era rica, né? A sua economia despontava como uma das melhores da região. Era uma cidade onde se faziam muitos negócios, não é? O fato de ter um porto, um grande porto, na verdade, ali, trazia para aquela cidade assim uma questão de uma rotatividade de pessoas e de negócios muito grande. Ah, porém, o que é dito em relação à igreja mas conheço a tua pobreza, embora você seja rica. Então, a pobreza, na verdade, é uma dessas consequências, né? Além da tribulação, é uma das consequências também da tribulação, vamos dizer assim. Boa parte dos membros daquela igreja vinha das classes mais pobres, onde alguns até eram escravos. Outros que antes lucravam com transações ilícitas, vamos dizer assim, agora não mais o faziam, porque haviam se convertido e entendiam de que as práticas de antes deveriam de ser deixadas. Outros ainda tinham os seus bens saqueados e ainda alguns nem recebiam, vamos dizer assim, uma oportunidade de emprego ou de negócio por conta da sua fé. E, na verdade, o Senhor aqui não está dizendo que eles devem fazer voto de pobreza ou que aquilo era algo bom, mas sim que aquela pobreza que eles viviam, não é? Era uma pobreza material. O Senhor afirma que eles são ricos e a riqueza deles não é consumida por qualquer coisa, não é uma coisa que possa acabar de repente, não é? Eles são ricos do amor de Deus, da sua graça, da sua misericórdia, do seu perdão. E nada nesse mundo pode ser comparado a isso. E é isso que, inclusive, Pedro e João dizem lá em Atos 3:6, por exemplo, quando o texto diz assim: E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Pedro e João, a gente já conhece o texto, um mendigo, uma pessoa pobre, uma pessoa que era colocada na porta do templo, e quando eles iam entrar no templo, aquela pessoa pede uma esmola e eles dizem que eles não têm nada, eles estão querendo dizer ali, olha, nós somos pobres, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas nós temos uma riqueza muito grande. E aí, em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda, e aquele homem levantou e andou. E depois vale até a pena você, se você ainda não leu essa passagem, que você leia lá em Atos 3. Nós vamos encontrar ainda em Tiago 2,5 o seguinte: Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros no reino que prometeu aos que o amam? E vamos ver ainda em Lucas: E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurado vós, os pobres, porque o vosso reino é o reino de Deus. Então, o texto vai nos dizer aqui que eles, mesmo sendo pobres, são ricos. E aí a gente consegue, então, entender. Existem pessoas que são muito apegadas aos bens materiais e acham que os bens materiais vão livrá-los de todas as situações possíveis, de todas as coisas possíveis, mas por conta desses bens materiais, elas são, às vezes, muito pobres espiritualmente falando, porque o seu amor, a sua devoção está no dinheiro, nos bens materiais, e nós devemos
ou melhor, a Bíblia vai nos dizer de que nós não podemos servir a dois senhores. Então, se você serve ao dinheiro, aos bens materiais, como você vai servir a Deus? Como eu já disse anteriormente, Jesus não está pregando aqui um voto de pobreza, né, de humilhação ou de qualquer outra coisa assim, mas que você não coloque os bens materiais ou a riqueza em primeiro lugar na sua vida, não é? Mas vamos lá, vamos continuar. O final ainda do verso 9 nos traz o seguinte: a blasfêmia dos que se declaram judeus sendo e não são, sendo isto sim sinagogas de Satanás. Os judeus, na verdade, eles foram os principais perseguidores da igreja no início do cristianismo, né? Os discípulos de Jesus, o apóstolo Paulo e muitos outros cristãos viveram isso na pele. Além, obviamente, do próprio Jesus, né, que enfrentou muita oposição e perseguição por parte de grupos de judeus. Eles, os judeus, se consideravam o genuíno povo de Deus, os filhos da promessa, o povo da aliança, e eram de fato. Mas, ao rejeitarem o Messias e perseguirem a igreja de Deus, estavam se transformando, na verdade, em sinagoga de Satanás. As sinagogas, na verdade, eram um local de ponto de encontro, né, dos judeus para as orações e para a leitura das sagradas escrituras. Geralmente isso acontecia aos sábados. Elas, as sinagogas, também serviam de escola, né, para os filhos dos judeus se iniciarem, na verdade, na leitura da Torá. Mas aqui eles são chamados de sinagoga de Satanás. Ou seja, essa comparação está trazendo de que, em vez de serem um lugar onde se encontra Deus, onde se fala com Deus, onde se aprende de Deus, eles estão, na verdade, a serviço do inimigo de Deus. Eles haviam se tornado um lugar de habitação de Satanás e ainda acusavam de forma leviana os crentes, dizendo que eles eram como que canibais, por exemplo, por celebrarem a ceia com o pão e o vinho, símbolos do corpo de Cristo. Diziam ainda de que os crentes eram divididores de família, porque quando alguém se convertia ao cristianismo e a sua família não o acompanhava, essa pessoa era como se tivesse deixado então a sua origem familiar, a sua vida até então, e dividido agora, então, e separado a família, né? Como se fosse algo um contra o outro, o que na verdade não era. Eles ainda eram acusados de ateísmo, por não se dobrarem às imagens dos vários deuses existentes na época, e até de desleais e revolucionários, por se negarem a dizer que César ou qualquer outro imperador era senhor. Aliás, os historiadores, né, contam que o pastor da igreja de Esmirna, chamado Policarpo, foi queimado vivo por se negar a reconhecer a César como senhor. Não era fácil ser um cristão na cidade de Esmirna. Ainda nos nossos dias, nós encontramos situações de perseguição, injúria, difamação. Muitos ainda querem alterar os valores cristãos. Crentes são perseguidos no mundo afora. Tentam mudar o conceito, não é? E a gente vê isso todos os dias, do conceito de família estabelecido por Deus. Ainda outros querem, assim como os imperadores, naquela época, serem vistos como senhor na vida do povo. Mas, novamente, a palavra de Deus, que sempre vai nos trazer referência e respostas, a Bíblia vai nos dizer ainda em Atos 6:4 o seguinte: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Perseverança é uma das palavras. Em Efésios 4, de 4 a 6, nós vamos ver o seguinte:
Efésios 4, de 4 a 6, deixa eu só abrir rapidinho aqui. Há um só corpo e um só espírito, como também foste chamado, em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. E aí eu queria aproveitar para trazer uma pergunta aqui para nós. O que nós temos feito a respeito da palavra do Senhor? E quem tem sido o Senhor da minha e da sua vida hoje? Pense nisso, tá? Mas vamos lá, vamos seguir, gente. Vamos seguir. O texto agora aqui, verso de número 10. Diz o seguinte: não tenha medo das coisas que você vai sofrer, eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. É interessante o início desse texto, que parece como se estivesse dizendo assim, ó, prepara aí porque o que eu vou falar para vocês agora não é nada bom. Mas, na verdade, o Senhor preza e deseja que os seus servos sejam fiéis a Ele em todo o tempo e em qualquer situação. Muitas outras coisas ainda estão por vir, diz o texto. Pode ser a prisão ou mesmo a morte. Mas o sofrimento do cristão, conforme diz o texto, o sofrimento pelo nome do Senhor, não dura para sempre. É passageiro, é terreno. Né? O texto vai dizer uma tribulação de 10 dias, que quer dizer algo que vai passar. Vai passar, não é algo eterno. Não tem uma data, vamos dizer assim, né, escrita, como a gente gosta às vezes de ter, mas a gente sabe que vai passar, é passageiro, realmente é passageiro, é terreno. O Senhor ainda diz: ser fiel até a morte e lhe darei a coroa da vida, né? No finalzinho aí do verso 10. E aí a gente lembra de novo, né, de algo que aqueles irmãos ali daquela igreja conheciam muito bem. Os atletas, né, que participavam dos jogos atléticos daquela época, quando vencedores, recebiam uma coroa de louro, né? E que depois passou a ser feita de ouro. Mas aquele que for fiel até o fim da prova, né, espiritual, será campeão e vencedor. E este receberá não uma coroa de louros ou de ouro, que pode ser destruída, roubada ou até mesmo esquecida, mas vai receber a coroa da vida eterna, que não pode ser destruída, que não pode ser roubada e que não pode nem mesmo ser esquecida. A gente vai encontrar também na palavra de Deus, em Romanos 8, de 37 a 39, o texto que vai nos dizer o seguinte: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Somos mais do que vencedores. Então, nós não somos simplesmente vencedores. Aqueles irmãos não eram simplesmente vencedores. Não é? Quando, no final, a coroa que eles iriam receber não era simplesmente alguém chegar e dizer assim: olha, você foi vencedor. Não, você foi mais do que vencedor. E aí o texto de Romanos ainda vai nos dizer o seguinte: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, a igreja do Senhor deve seguir firme em meio às provas e às situações, porque lá no final, a esses que são mais do que vencedores, será entregue então a coroa da vida. Aleluia. Bom, para fechar aqui, né, o nosso texto,
né, essa carta que nós estamos lendo aqui juntos, a igreja de Esmirna, o texto vai nos dizer o seguinte no verso 11: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Eu vou ler de novo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Cada igreja, na verdade, tem a necessidade de um sopro espiritual do Espírito Santo de Deus. E a voz do Espírito Santo de Deus é uma voz suave, é uma voz branda, é uma voz calma, é uma voz que soa bem aos nossos ouvidos. Então, o texto vai nos dizer de que quem tem ouvidos, ouça. Mesmo que a voz seja fraca, mesmo que seja baixinha, você vai conseguir ouvir, você vai conseguir identificar. E então, cada igreja, como já disse, tem a necessidade de um sopro especial do Espírito Santo de Deus. E a palavra para a igreja de Esmirna era: considerem-se candidatos à vida sob a tribulação, pobreza e difamação. Continuem firmes, continuem fiéis. Não olhem para o sofrimento, mas para a recompensa. Só mais um pouco e ouviremos nosso Senhor nos chamando de volta para casa. Vinde, benditos de meu Pai, entrem na posse do reino. Aqui não há mais pranto, nem dor, nem sofrimento. Aqui não há mais luto, nem morte. A promessa é clara: o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Podemos enfrentar a morte e até o martírio, mas escaparemos do inferno, que é a segunda morte, e entraremos no céu, que é a coroa da vida. Precisamos ser fiéis até a morte. Mas então, a segunda morte não nos atingirá. O meu desejo e a minha oração, na verdade, irmãos, é que a igreja de Esmirna, que nós sejamos a igreja de Esmirna, não é? Dos nossos dias. Que nós possamos ser essa igreja. Uma igreja que mesmo em meio às lutas, às adversidades, às blasfêmias, às situações, mesmo que sejamos postos à prova de morte, possamos permanecer firmes e fiéis. E, conforme diz o texto, então naquele grande dia receberemos a coroa da vida, a coroa da vida eterna. E aqui nós terminamos então a nossa aula de hoje, né, nesse texto lindo, maravilhoso da palavra do Senhor. E é isso, gente. Até a nossa próxima aula. Deus a todos abençoe rica e abundantemente. Fiquem todos com Deus. Deus a todos abençoe.